Norte, Caribe, Ilhas do Pacífico, Oriente Médio e muito mais. Compartilhe nossa emissora, radioconectadoscomdeus.org, ou baixe nosso aplicativo 24 horas no ar. Boa noite para todos os ouvintes da Rádio Conectados com Deus. Que bom nós estarmos juntos em mais uma edição do programa Bate-Papo Interativo. O nosso desejo é que o Espírito Santo possa estar com você, fazendo parte da sua vida, iluminando grandemente os seus caminhos. Que bom nós estarmos em mais uma edição do nosso programa. Nosso programa era às segundas-feiras e agora nós passamos para as quintas-feiras aqui na Rádio Conectados com Deus. Que bom ter o seu carinho, ter a sua audiência. Continue conosco, vamos compartilhar o link da nossa programação para que tudo seja feito para a honra e glória de Deus. Eu gostaria de deixar com vocês um texto para reflexão e oração que está em Josué, capítulo 24, verso 15, que diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos neste momento orar a Deus, pedir a direção do Espírito Santo para o programa desta noite. Oremos. Querido Deus, amantíssimo Pai Celestial, muito obrigado pelas tuas bênçãos, pelo teu amor e tua bondade, por haveres enviado o teu Filho Jesus Cristo ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Que o Senhor possa estar conosco durante este programa, que possamos receber as ricas bênçãos dos céus e em breve herdarmos aquele reino que é a nossa esperança. São bênçãos que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos,
Hoje nós estamos falando ao vivo aqui do Rio Grande do Sul, da cidade de Porto Alegre, aqui da sede da Associação da Assurig. O nosso programa de hoje nós iremos falar sobre um assunto muito interessante, muito importante, e nós vamos falar sobre a família moderna. E para nós falarmos sobre esse assunto, nós temos a alegria de ter conosco o pastor Elvis Camargo, que está conosco participando aqui do nosso programa. Pastor Elvis, muito obrigado por haver atendido ao nosso convite, por estar conosco nesta noite participando do programa Bate-Papo Interativo. É um prazer muito grande, pastor Davi, os demais ouvintes que estão participando conosco. Para mim é uma honra muito grande, agradeço muito o convite, Deus abençoe, e abençoe de uma maneira toda especial as famílias que estão nos ouvindo nesse momento. Que esse programa de hoje possa alcançar cada coração e que o nome de Deus seja exaltado em cada lar, em cada família. Obrigado. Amém. Queridos, é muito bom nós estarmos juntos para participarmos de um programa tão importante como esse, que é abordarmos alguns assuntos variados muito importantes, falando especialmente sobre a importância da família nos dias em que nós estamos vivendo. Para a gente entender a família moderna, nós precisamos entender um pouco a família do passado, como era o ritmo das famílias, como é que elas viviam. Pastor Elvis, para a gente entender a família do presente, temos que entender a família do passado. É a mesma coisa quando a gente vai estudar a Bíblia. Para nós entendermos a Bíblia, nós precisamos entender o Velho Testamento para a gente conseguir entender o Novo Testamento. Então, pastor Elvis, como a gente descrever a família do passado? A família do passado era uma família muito bem organizada. Quando Deus instituiu a família, quando Deus instituiu ali o matrimônio, o casamento, né? Então ele teve um objetivo muito, muito abençoado para a família, para o esposo, para a esposa e depois, posteriormente, os filhos, né? Então, era uma família que Deus instituiu, que Deus organizou. Eu comparo, assim, né, que a Bíblia fala do casamento, fala relacionamento, fala consagração, e o Salmo 128 diz: bem-aventurado aquele que teme o Senhor. Eu quero pegar minha Bíblia aqui, se você tiver com a sua Bíblia em mãos, você pode abrir sua Bíblia, que diz assim: bem-aventurado é todo aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e isso te será bem. A tua esposa será como uma videira frutífera pelos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida. Sim, tu verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Então, o que é uma família? Uma família, o que foi uma família no passado e o que é uma família hoje? Pelo que nós vemos aqui, a família do passado era uma família abençoada. Aqui a palavra de Deus nos diz: bem-aventurado ou abençoado é todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Um dos meios aqui que vem apontando para andar no caminho do Senhor é ter a sua casa em ordem. Ter a sua casa com a sua esposa, com seus filhos, felizes, bens, abençoados. E esta bênção eu achei interessante que estenderia para os filhos dos filhos, quer dizer, a sua posteridade. E isto é muito importante para nós entendermos hoje, para que a gente não caia em dificuldades com a família moderna. E, Davi, eu fico preocupado, Davi, porque a família de hoje está assim, uma família que não tem tanto relacionamento, tanta comunhão. É uma família preocupante, é uma família assim que o pai está preocupado em ganhar para manter, porque ele é o mantenedor, mas a esposa agora também quer trabalhar para também manter, sendo que ela não é a mantenedora, o mantenedor é o marido. Mas ela quer manter alguma coisa. E os filhos agora ficam ali. Esses dias eu estava passando com a minha esposa, fazendo caminhada,
bem cedinho. Aí os pais chegando, o pai ou a mãe chegando ali com o carro, ou os dois já estavam no carro ali, um fica no carro, outro desce, entregar ali. Gente, eu fiquei horrorizado quando eu vi aquele bebezinho, nem andava no carrinho, a mãe levando o bebê assim pro maternal lá, para a creche cuidar. Nossa, aquilo me quebrou o coração grandemente. O que está acontecendo com a família moderna? Então, os filhos não estão crescendo mais com os pais, os filhos não estão crescendo mais com aquele cuidado. A educação que deveria vir de casa, agora está vindo de fora. Ela não está sendo mais dada pela mãe, pelo pai, aquele cuidado de família. Outros, as tias, né, os professores, estão cuidando, educando nossos filhos. Eu fiquei horrorizado com isso, Davi. Isso aí é um grande problema para a família moderna. Nós percebemos que essa implicação tem prejudicado muito a família. E você que está nos acompanhando a nossa programação através da Rádio Conectados com Deus e através também do YouTube, coloque aí no chat aí o que você acha da família do passado e o que você acha da família moderna. Agora, Pastor Elvis, no passado, vamos dizer assim, os pais tinham mais tempo para os filhos do que hoje. Como é que você analisa a diferença entre a comunicação da família do passado com a família moderna? Conforme as Escrituras, então, a literatura diz que a palavra de Deus era impressa nos corações dos filhos através da palavra do pai, a palavra da mãe. Então, através da comunicação entre pais e filhos, a mensagem era levada de pai para filho, de mãe para filho, e assim por diante. Então, a comunicação, a educação e a palavra de Deus eram dadas de pais para filho. Eu achei interessante que lá diz que quando veio a escrita, porque até então eles só ouviam e falavam, ouviam, falavam e assim por diante. Mas depois veio a escrita, e quando veio a escrita, Deus falou, olha, escreve nos umbrais da porta, escreve no papelzinho, põe lá. Ele foi, olha, leva isso escrito. Depois ele falou assim, olha, eu quero escrever isso também no seu coração. Eu quero imprimir isso no seu coração. Eu achei muito interessante. Esta era a comunicação no passado. Eles tinham esse cuidado, um cuidado muito grande, para que os filhos obtivessem a melhor educação. E nós vemos vários exemplos na Bíblia de filhos muito bem educados. E também vemos exemplos na Bíblia de filhos mal educados, de pais mal educados, de pais que não souberam tratar dos filhos, cuidar dos filhos. Um desse pai, no caso, seria o próprio rei Davi, que não soube coordenar a sua casa, que teve muitos problemas de relacionamento com as esposas, com os filhos, e nós vimos que Davi sofreu muito por consequência disso. E as famílias modernas, nós podemos perceber que também há assim, um grande despreparo dos jovens hoje, das moças, dos rapazes, quando chega a certa idade. Por quê? Porque não tiveram um alicerce na família, não tiveram assim, aquele cuidado, e nós estamos vendo as consequências disso hoje. Então aí nós vemos, de acordo com a fala do pastor Elvis, a grande diferença da família do passado para a família de hoje. Então, no passado, os pais tinham mais tempo para os filhos, os pais conversavam com os filhos, os pais dialogavam com os filhos. E hoje não estamos tendo mais esse tempo. A gente vive uma vida tão agitada, tão corrida, o pai trabalhando, a mãe trabalhando. E muitas vezes os filhos ficam na mão de creches, ficam nas mãos de empregadas, de babás, e acabam, vamos dizer assim, perdendo aquele elo com os pais. Mas vamos continuar falando sobre esse assunto daqui a pouquinho. Como é que nós podemos, mesmo em meio à modernidade, aí, tentar contornar essa situação que hoje tem sido um grande perigo para a família, que tem afetado grandemente as famílias
do tempo presente. Eu quero que você coloque aí no chat, você que está nos acompanhando através da rádio, através do YouTube, coloque no chat aí como é que foi a sua família, como é que você foi criado, educado, seus pais tiveram tempo para você, seus pais não tiveram. Na sua fase de adolescência, eles tinham tempo para sentar, para conversar. Seu pai e sua mãe trabalhavam fora durante a sua criação. É importante vocês colocarem as suas experiências, que isso também vai nos ajudar a construir o nosso programa de hoje. É muito bom ter o seu programa e a sua participação. Neste momento nós iremos ouvir um belo hino de louvor a Deus. Vamos agora ouvir o coral jovem do Vale do Ribeira, cantando uma música linda demais, linda história, letra e composição de Samuel PJ. Vamos ouvir este belo hino de louvor ao nosso Deus. Vou te contar uma história linda, uma história de amor, sentimento tão bonito, demonstrado por Jesus. Foi a cruz o cenário escolhido para se entregar. Crucificaram o meu Cristo no Calvário. Isso é amor. Se entregar. Crucificaram o meu Cristo no Calvário. Isso é amor. Linda história, não me cansarei de contar. Tem que amar pra se
Estamos de volta com o programa Bate-Papo Interativo aqui na Rádio Conectados com Deus. Hoje nós estamos falando um pouco sobre a família moderna, que nós abordamos vários assuntos muito, muito importantes. Agora, Pastor Elvis, qual é o maior problema da família moderna hoje em tudo aquilo que nós falamos? Realmente o problema é esse, é os pais estarem ausentes, os pais trabalharem. É esse realmente o problema ou existe algum outro problema que, ajuntando com esse, cria, vamos dizer, esse turbilhão na família? Tem um verso em Salmos que diz assim: outro abismo. Um pecado chama outro pecado. Um erro chama outro erro. Um mal chama outro mal. Então, o que as famílias hoje estão fazendo, né? As pessoas, o marido, a esposa, os filhos, a palavra de Deus nos diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Então, o marido hoje, ele trabalha, muitas vezes ele já ganha suficientemente bem, já ganha assim, mas a esposa fala assim: não, eu quero ganhar mais. Eu quero ganhar mais. Estou dando um exemplo, né? Existem outros problemas, outras causas. Aí a esposa fala assim: eu quero ganhar mais, porque eu quero ter mais isso, mais aquilo, e aquele mais. E isto, ela não olha para o filho, para a filha. Não olha para a família. Ela olha para o que ela quer ganhar. E agora ela começa a sacrificar o tempo dela para trabalhar fora, e os filhos não têm mais o tempo com a mãe, o tempo devido que deveria ter com a mãe. Esse é uma causa, um problema. Agora veja um outro problema. O que está acontecendo hoje com os homens? Eles não estão ganhando o suficiente. Eles não estudaram, não se prepararam, aí agora qualquer emprego, qualquer coisa, vou trabalhar, eu tenho que ganhar alguma coisa para poder manter a família. Ele tem mesmo, ele tem uma família, ele tem que trabalhar mesmo, ele tem que manter a casa, isso não há dúvida. O homem é o mantenedor da casa. Então ele tem que estudar, ele tem que se preparar, ele tem que ver todos os meios lícitos, lógico, para ganhar, para trabalhar e ganhar dinheiro para manter sua casa. Então, quando ele faz o trabalho dele honestamente, licitamente, justamente, cumpre com todos os seus deveres, se esforça e economiza, ele consegue ter as coisas que ele quer. É lógico que ele tem que querer coisas que... Ele também não pode falar assim: olha, eu vou comprar uma Ferrari. Não, agora não dá, não tem como ele comprar uma Ferrari se ele ganha aí 2 salários mínimos por mês. Ele tem a família para... Então, o que ele vai fazer? Ele vai economizar, ele vai estudar, ele vai preparar meios para que ele possa, um dia, lá na frente, comprar uma Ferrari, o sonho dele. Porque nós podemos e devemos sonhar, e muito, mas devemos também ver todos os meios para que chegue, no caso, uma Ferrari. Só que tem um problema. Este pai, muitas vezes, ele começa a sonhar muito alto e não vê os meios. Ele só vê lá na frente. E esses meios para chegar até ele ter a Ferrari, ele sacrifica a esposa, sacrifica os filhos, sacrifica a família, sacrifica a saúde, sacrifica tudo e, infelizmente, muitas vezes ele nem a Ferrari vai ter, perde a família, perde tudo, perde a saúde e perde até a vida, se sacrifica e não consegue. Por quê? Porque nós temos um problema sério. Nós, muitas vezes, temos o amor ao dinheiro, nós temos, assim, aquela ambição ilícita, temos coisas assim, pensamos em algo que não é interessante para poder progredir. Isso não é bom. Por outro lado, tem a mãe que fala assim para o esposo: olha, meu bem, é o seguinte, eu vou trabalhar, vou citar números aqui para a gente... Você trabalha aí, você ganha R$2.000 por mês. Se eu trabalhar e ganhar mais 2, dá 4. E a gente paga para a empregada 1.500. Então, a gente vai ficar com 2.500. Olha aí. Então, a gente já vai ter 500 a mais do seu orçamento. E nós vamos ter um dinheirinho a mais para poder fazer tal coisa.
Só que eles esquecem, escuta, mas e os filhos? Vai ficar com a empregada o dia todo, quando chega o marido sai de manhãzinha de casa, a mãe também vai sair de manhãzinha de casa, volta à noite, aí os filhos passaram o dia todo sem o pai, sem a mãe, e sendo educado por empregada, por babás e assim por diante, ou na creche, na escola. E agora o que vai acontecer? O pai traz um agradinho, ou a mãe traz um agradinho para o filho. Traz uma coisinha lá e tal. Aquilo ali não vai agradar o filho do que ele precisa. Muitas vezes ele está sendo enganado, ele está ali sendo iludido. Está vendo como que é? E mais para frente, o pai e a mãe, eles verão o fruto dessa má atenção que eles deram para esta filha, para este filho. Infelizmente, o nosso mundo hoje está desse jeito. A ganância está muito grande. E as pessoas agora começam a ter mais amor ao dinheiro do que amor à família. Sacrifica a família para ter meios, para ter uma casa melhor, para ter um carro melhor, para ter tudo de melhor, mas não ter uma família melhor. Então ele sacrifica tudo, sacrifica todos os meios para ter o melhor, mas ele perde o melhor de tudo, que é a sua família. Interessante isso que o pastor Elvis acabou de enfatizar, porque realmente essa é a família moderna de hoje. Então, o pastor Elvis enfatizou com bastante propriedade os problemas que têm avassalado a família. Então, todos nós estamos em busca de estabilidade familiar, ou seja, a gente quer dar uma casa boa, a gente quer ter uma casa boa, a gente quer ter um carro bom. Às vezes a gente não se contenta com isso, a gente quer um pouco mais, e aí você corre de um pouco mais, e esse mais sempre, ele nunca termina. Esse mais sempre vai precisar de mais. E aí a gente vai correndo, e vamos dizer assim, a educação da família, vamos dizer assim, a educação dos filhos principalmente vai ficando. Então passa 2, passam 5 anos você correndo, você tendo uma vida melhor, você sendo profissional, realizando, só que eles estão crescendo. Eles estão crescendo ausente dos pais, eles estão crescendo ausentes da família, eles estão crescendo com o celular na mão, tablet na mão, os pais estão lá trabalhando, a empregada está em casa, eles estão assistindo a Netflix o dia inteiro, jogando videogame muitas vezes o dia inteiro, e o tempo vai passando, a vida vai passando, e muitas vezes os pais não percebem isso. Agora, pastor Elvis, dentro de toda essa complicação que a gente está vivendo, e agora? O que os pais precisam fazer? As contas são altas, o custo de vida hoje é muito alto. Às vezes você tem que pagar a escola para os filhos, você às vezes precisa dar o melhor para eles. Os pais querem dar o melhor do que eles tiveram. Então eu quero dar o melhor para minha filha do que eu tive. Né? O pastor Elvis também, ele tem 2 filhos, né? Eles eram pequenos, também procuraram dar o melhor para eles. E agora? Como a gente dar o melhor para eles, como a gente dar atenção para eles, mesmo vivendo nessa vida louca que a gente vive nos dias de hoje? Eu quero fazer uma comparação aqui do conceito de melhor, né? Por exemplo, uma mãe que gosta muito de chocolate, uma mãe que gosta muito de sorvete. Então, para ela, o melhor é o chocolate, é o sorvete. E ela vai e passa isso para a filha, para o filho. Olha, meu filho, eu fiquei horrorizado. Eu estava passando e estava lá na lanchonete, eu vi, a mãe colocou Coca-Cola na mamadeira para dar para a criança, porque ela gosta de Coca-Cola. Ela falou assim, não, meu filho vai gostar de Coca-Cola, eu gosto de Coca-Cola. Então, o melhor para aquela mãe é tomar Coca-Cola. Ela não queria Pepsi, ela não queria outro refrigerante, ela queria Coca-Cola. Bom, podia ser qualquer refrigerante que ia fazer mal para a criança, fazer mal para ela também. Mas como ela gostava de Coca-Cola, ela colocou Coca-Cola na mamadeira e deu para a criança mamar Coca-Cola. Eu fiquei horrorizado com aquilo. Mas para aquela mãe, ela estava achando o quê? Que estava dando o melhor para o seu filho, para o seu bebê. E o que ela estava fazendo? Prejudicando a criança. Então, o que é dar o melhor hoje? Pais, mães, tome muito cuidado. O melhor que você está achando pode ser o pior para o seu filho. Infelizmente, muitos pais não têm um bom conceito do que é melhor, porque o melhor para ele não é melhor, é horrível, é morte. Então, o que acontece? O que é melhor para o filho hoje? O melhor para o filho hoje é a atenção, é a educação.
é o desenvolvimento do caráter, o pai e a mãe acompanhar o desenvolvimento do caráter, acompanhar o desenvolvimento do filho. Gente, para honra e glória de Deus, eu vou contar uma experiência aqui para vocês. A minha filha veio me visitar, ela, meu genro e minha netinha. Eles vieram de carro de São Paulo para cá, gastaram 14 horas de viagem. E chegou aqui de madrugada, aqui em Porto Alegre, estava frio. E eu estava ansioso, né, para vê-los, aquela ansiedade para encontrar com eles, já fazia um tempinho que não os via, e aquela ansiedade, e quando eu fui para o lado do carro, a minha netinha olhou de lá de dentro do carro e falou assim, vovô, gente, como eu amei, quando ela falou assim, vovô, aí eu já peguei assim, cobertas, peguei coisa assim, para embrulhar, pegar quentinha, aí eu falei para ela, fica quietinha que o vovô vai levar você para dentro de casa, que dentro de casa está quentinha. Quando eu a coloquei dentro de casa assim, ela falou assim para mim, vovô, eu sou a Nicole Avelino, Camargo Avelino, meu pai é o Wesley e a minha mãe é a Karen. E eu, vovô, porque eu falava, bebê, ai, minha bebê, que saudade. Ela falou assim para mim, eu, vovô, já sou mocinha, eu já sei cuidar de algumas coisas. Gente, eu fiquei tão feliz, tão contente com aquilo, falei, puxa, que coisa maravilhosa. Olha só, a criança, ela vai fazer 3 anos em setembro. Então, gente, ela não tem 3 anos, e falando tudo isso, eu fiquei muito satisfeito, fiquei muito orgulhoso, fiquei contente. Aí veio na mente, ô Senhor, abençoa minha filha, meu genro, para que continue educando, para que continue cuidando, para que Jesus seja ali um reflexo na vida dessa criança, para que ela possa crescer, desenvolver no temor do Senhor. E olha, para a honra e glória de Deus, a minha filha, ela tem estudo, poderia ter um bom emprego, mas ela me falou algo que eu achei fiquei muito feliz dela ter me falado, papai, eu vou deixar tudo para cuidar da minha filha. Deixou tudo para cuidar da filha. E olha que coisa interessante, esse deixou tudo, ela não deixou nada, ela pegou o melhor de tudo, ela ganhou o melhor de tudo, que é educar a Nicole para a honra e glória de Deus. Então, papai e mamãe, tome muito cuidado. O melhor que você deve oferecer para o seu filho deve ser o melhor, não é só o melhor que você acha que é melhor, mas deve ser o melhor que é melhor para o seu filho, e que você comece a treinar, tomar cuidado para que este melhor seja para você também. Porque não adianta você estar fumando aqui e falar para o seu filho assim, ó, meu filho, eu quero o melhor para você. Eu não quero que você fume. Você está certo de não querer que ele fume, mas o melhor de tudo é ele ver em você o exemplo disto. Sim, é ver em você o exemplo disto. O pai e a mãe, até certa idade da criança, eles são para a criança como um Deus. A criança olha no papai, olha para a mamãe, a presença de Cristo, a presença de Jesus, do Espírito Santo, da divindade na vida dos pais. Então, o melhor para o pai e para a mãe, o melhor para os filhos é a presença de Deus no coração da criança. É uma criança bem cuidada, o seu caráter desenvolvendo no temor de Deus. A palavra de Deus diz assim, olha, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora, como implantar o temor do Senhor no coração da criança? Hoje, muitos jovens, infelizmente, aquilo que o pastor Davi falou, eles estão distraídos, o pai não tem tempo para o filho, a mãe não tem tempo para o filho, para a filha, o que eles fazem? Dá um videogame, põe a televisão, põe em algum programa, põe Netflix, põe... E olha, eles põem tanta coisa lá, e o filho fica igual um robô lá na frente da TV. Fica vidrado, olhando para aquilo, e as mensagens que estão lá nesses vídeos, nesses desenhos, nessas coisas aí, está sendo impressa na mente da criança. Então, a educação que era para a mãe, o pai dar, outros estão dando para você, e muitas vezes não é uma boa educação. E isso daí está fazendo com que a família moderna perca o verdadeiro teor, o verdadeiro valor de uma família. Infelizmente, nós temos vendo aí famílias que não são famílias. Então, valorizar a família é fazê-la com que ela esteja num caminho, que tenha, assim, uma meta, um alvo, um objetivo, e que esta meta, este alvo, este objetivo, seja de acordo à vontade de Deus, seja de acordo com aquilo que Deus quer para você, seja o melhor para você.
É por isso que Samuel, ele vendo muitas famílias com dificuldade, muitas famílias com problema, muitas famílias apostatadas, muitas famílias desviando, ele falou assim, olha, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Como que ele pôde assim ser ousado em garantir? Por quê? Porque ele estava educando seus filhos, educando a sua família, preparando a sua família para o céu, para servir a Deus, para a eternidade. Isso que é o mais importante. Então, o cuidado que deve ter ali é para a eternidade, é para a vida toda, e ainda para o céu depois, no futuro. Então, é um cuidado muito especial que o pai e a mãe devem ter para com os filhos. Dar presente para o filho é muito importante, é importante, mas o melhor de tudo não é aquele presentinho ali, não é aquela coisa ali que vai passar, que vai estragar, vai acabar, não. O melhor de tudo é a educação. É aquele lar assim, que as pessoas olham para o seu filho, olham para a sua filha, e olham para eles e cumpre o que está lá em Isaías 61, verso 9. A tua posteridade será chamada família bendita do Senhor. É isso que Deus quer para nós. É isso aí, pastor Elvis. Nós vemos a grande necessidade da família hoje servir ao Senhor. Daqui a pouquinho a gente vai entrar em mais detalhes sobre a vida religiosa da família. Falamos aqui bastante sobre a vida social, a vida do dia a dia hoje, mas a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a parte religiosa da família. Qual a implicação que isso tem na vida dos filhos? E vamos falar também um pouco sobre o pai, sobre a mãe, os dois também, que é muito importante, porque a vida deles vai influenciar na vida de seus filhos. Pastor Hermes, nós temos aqui algumas pessoas junto com a gente aqui acompanhando a nossa programação. Temos conosco aqui a irmã Georgeta Cunha, dando boa noite para todos os irmãos. Minha esposa do irmão Dirceu. Grande abraço a ela, a família toda, o irmão Dirceu, a família toda. Temos aqui um comentário aqui muito interessante, aqui do irmão Lemir Pedro. Então ele diz assim, olha, meu pai morreu, eu era pequeno, criança ainda. Minha mãe tinha 5 filhos e eu sou o do meio. Ficava mais na rua do que em casa. Pastor Hermes, talvez tenham pessoas nos assistindo que tenham tido a experiência do irmão Pedro. Como é que essas pessoas agora devem lidar com essa experiência do passado e como agora passar para os seus filhos hoje, para que eles não tenham a mesma experiência que eles tiveram no passado sem uma ausência de pai ou uma ausência de uma mãe? Sabe o que eu acho bonito nisso daí, importante? É que, por exemplo, o caso do Molemir, graças a Deus, ele encontrou o pai. Ele encontrou o pai. Não é o pai biológico dele, não. Acima de tudo, ele encontrou a Deus, o pai dos pais. Graças a Deus, Molemir teve uma experiência com o pai dos pais. Ele teve uma experiência com Jesus. Ele aceitou Jesus. Infelizmente, hoje, muitas pessoas vivem realmente com a experiência que o Molemir teve no passado, sem encontrar Jesus. Essa é a pior experiência que tem. Por quê? Já a pessoa não tem o pai, muitas vezes não tem a mãe, muitas vezes vai para a rua, igual ele falou lá, ele foi educado na rua. Misericórdia! Então, é muito importante, você que tem, infelizmente, está passando por alguma experiência, sem o pai, sem a mãe, sem família, você tem sim, você tem uma grande família, você tem um grande pai, você tem o pai dos pais. A Bíblia fala que ainda que uma mãe esqueça de um filho, olha para a mãe esquecer de um filho, ainda que uma mãe esqueça de um filho, eu jamais te esquecerei. Então, Jesus, o nosso Pai, o nosso Salvador, o nosso mantenedor, o nosso intercessor, ele não nos esquece. Se você está passando por dificuldade na sua casa, na sua família, é a solução, tem problema. Tem problema e muito. Todas as pessoas têm problema, mas há solução para o problema que você tem. Pode ficar tranquilo. Não há problemas que não tenha soluções quando nós nos colocamos aos pés de Cristo. Alguém pode falar assim, mas falar é fácil. Claro! Para Jesus não tem dificuldade, para Jesus não tem problema. Para Jesus é fácil. Para nós, sim, nós olhamos e falamos assim, eu acho que não tem solução para mim, não. Mas quando eu olho para Jesus, o autor e consumador da fé, aquele que sacrificou sua vida, a vida toda que ele teve aqui como homem nessa terra aqui, ele viveu uma vida exemplar. Ele foi submisso aos seus pais,
Ele foi submisso à igreja, foi submisso. Nossa, ele teve assim, um cuidado muito grande de servir a Deus. E nessa submissão a Deus, ele agora está intercedendo por nós no santuário celestial, ouvindo cada oração de um pai, cada oração suplicante de uma mãe pelo filho, cada oração de um filho pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão, pelo seu tio, pela sua família. Cristo está nos ouvindo hoje no santuário celestial, atendendo a cada pedido de oração, a cada necessidade. Ele atende-nos com tanta rapidez. Infelizmente, muitas vezes nós não vemos isto. Por quê? Porque você faz pedido que não é bom, que não é o melhor. E Deus quer nos atender com o melhor, com aquilo que é bom. Então, o que você acha que é bom para você, muitas vezes não é bom para Deus. O que você acha muitas vezes que é bom para você, não está sendo bom para os seus filhos, ou para sua mãe, para o seu pai. Por quê? Porque, infelizmente, nós temos ainda uma tendência muito grande para o mal. E essa tendência para o mal, a gente tem que estar lutando contra ela constantemente. É uma luta constante. É uma luta constante contra o mal, contra os nossos desejos, nossa vontade. Por quê? Porque muitas vezes meu desejo, minha vontade, não é correto, não é certo. Eu me lembro uma vez que eu estava passando, aí estava aquela briga, né? Todos os carros parando ali, eu também parei, não tinha como passar, estava lá 2 caras brigando lá e tal, e dando soco no outro. Aí o camarada que estava em cima, os outros batendo assim, o que estava apanhando falou assim, minha vontade é de te matar. Aí o camarada batendo nele falou assim, então me mata. Eu falei, gente, a vontade é de te matar, e apanhando ali, o cara te matar, aí o outro fala, me mata. Olha que vontade mais deturpada, que vontade horrível, e o outro lá esnobando dele, então me mata. Gente, tem vontade nossa que é horrível. Então nós devemos dominar essa vontade. E eu já vi uma mãe falar assim para o filho. Eu fiquei horrorizado com aquilo. Uma mãe falar para o filho. A mãe olhou para o filho e falou assim, maldita a hora que você nasceu. Nossa, aquilo me quebrou o coração. Eu fiquei horrorizado com aquilo. O filho estratalou o olho assim para a mãe, assim, o que ele entendeu? O que veio na mente dele? O que veio na mente daquele filho? Misericórdia. Eu fiquei horrorizado com aquilo. E já vi um outro filho falar para a mãe, por que a senhora me pôs no mundo? Por que a senhora não me abortou? Vocês estão percebendo? Muitas vezes qual é a nossa vontade, qual é o nosso desejo? Não é bom. Já pensou se você falasse assim, quero que você morra, a pessoa morresse na hora? Misericórdia. Podia ser que depois você ia se arrepender de ter falado, mas morreu, e agora? Então nós devemos tomar cuidado com as nossas vontades. Nós devemos ter primeiro domínio sobre a nossa vontade, sobre o nosso gosto, e saber o que é melhor para o nosso filho, o que é melhor para a nossa família, o que é melhor para o nosso pai, para a nossa mãe, e assim por diante. Então está aí, gente. Nós vemos como muitas vezes a falta de estrutura familiar, às vezes o pai está nervoso com a criança faz uma arte, os pais não queriam que ela fizesse, e diz assim, olha esse peste aí. Então nós precisamos ter muito cuidado com as nossas palavras, né? Temos aqui também o comentário vamos ver, um comentário que a nossa produção selecionou da Kellen dos Reis. Olha, assunto muito bom. Então, pessoal aí acompanhando muito bem a nossa programação. Temos também aqui a Maria Edileuza, também colocou um comentário muito interessante. Olha só, boa noite, irmãos, graça e paz, está aí junto com a gente. O irmão também, Lemir, ele também vem dizendo aqui, o andar com Jesus é maravilhoso. Então, tá aí alguns comentários aí dos irmãos que estão acompanhando a nossa programação aqui na Rádio Conectados com Deus. Nós vamos agora para o nosso intervalo e daqui a pouquinho nós iremos para o último bloco do programa de hoje. Continue aí acompanhando a nossa programação. Temos ainda muita coisa boa para você ser abençoado. E não se esqueça de compartilhar o nosso link, o link desta programação, dessa transmissão, para que outras vidas também sejam abençoadas. Vamos compartilhar o Evangelho, vamos levar a palavra de Deus para que muita gente seja alcançada com a sua palavra, que é eficaz. A palavra de Deus transforma vidas.
a palavra de Deus ergue e pode fazer muita diferença na vida de muita gente. Vamos então para o nosso intervalo e a gente já volta no próximo bloco. O sistema Conectados com Deus de Comunicação tem chegado aos lugares mais distantes: América do Sul, América do Norte, Caribe, Ilhas do Pacífico, Oriente Médio e muito mais. Compartilhe nossa emissora, radioconectadoscomdeus.org, ou baixe nosso aplicativo 24 horas no ar. Eu participei com ele no outro programa aqui, foi muito bom. Um dia Cristo fui, eu estava sedento. Pedi por água e Ele atendeu. Água tão pura jamais tinha provado. Por essa água meu mestre morreu. Tenho sede, palavras de Cristo, o Criador do céu e do mar. Tenho sede, disse o Rei do universo, e em sua sede Ele água me deu. Agora há um rio que brilha como um cristal, descendo do trono do Pai. As suas águas transbordam a minha alma, trazendo graça, paz, vida e amor. Tenho sede, palavras de Cristo, o Criador do céu e do mar. Tenho sede, disse o Rei do universo, e em sua sede Ele água me deu. Oh, eu tenho sede, palavras de Cristo, o Criador do céu e do mar. Tenho sede, disse o Rei do universo, e em sua sede Ele água me deu. Oh, em sua sede Ele água me deu. O sistema Conectados com Deus de Comunicação tem chegado aos lugares mais distantes: América do Sul, América do Norte, Caribe, Ilhas do Pacífico, Oriente Médio e muito mais. Compartilhe nossa emissora, radioconectadoscomdeus.org, ou baixe nosso aplicativo 24 horas no ar.
Estamos de volta então com um bate-papo interativo aqui na rádio Conectados com Deus, a rádio do seu coração. Você já sabe que a nossa rádio é 24 horas no ar, levando uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança que anuncia a volta de Jesus. Você pode acompanhar a nossa programação, é 24 horas no ar. O nosso site é esse aí que está aparecendo na sua tela, radioconectadoscomdeus.org. Temos uma programação diversificada para abençoar ricamente a sua vida espiritual 24 horas. Você pode ouvir através do som Bluetooth do seu carro, você pode ouvir na sua casa, mesmo fazendo seus afazeres, você pode aí acompanhar a nossa programação. E hoje nós estamos tendo um convidado muito especial, que é o pastor Elvis Camargo. Hoje nós estamos falando um pouco sobre a família moderna e também falando um pouco sobre a espiritualidade da família. Durante o intervalo, o pastor Elvis estava conversando comigo agora, que diz que os problemas familiares começam lá no início do casamento dos pais. Pastor Elvis, como é que é isso? Quando havia problemas, então, no tempo de Jesus, ele falava assim, como foi no princípio? O que está escrito? Então, assim como foi no princípio, né? Nós também devemos consultar como foi no princípio. E o casamento nós precisamos ver lá no princípio. Certa vez eu fui aconselhar um casal, eles estavam com dificuldade, estavam separando, né? E o pastor do campo falou assim, olha, você veio fazer a palestra aí, eu tinha ido naquela igreja fazer encontro de casais. Aí o pastor falou assim, ó, tem um casal aí, que eles já vivem separados, né? Não separaram ainda por causa dos filhos e tal, mas estão separando aí, ficou assim, né? Meio chato e tal. Mas eles estão aí no encontro de casais. Eu insisti com eles vieram, né? Então, olha, depois eles falaram que vai te procurar para conversar. Tá bom. Aí fomos conversar e perguntei, escuta, como é que vocês estão? Nós estamos separados, mas ainda não separamos de casa por causa das crianças e tal. A gente tá dando um jeito para isso, né? Para separar. Mas já estamos separados, os filhos falaram, né? Aí eu peguei e falei assim, olha, eu quero entender vocês, já que vocês estão aqui no encontro de casais, e foi um momento assim de folga ali do encontro, né? Foi um tempo que deu lá, e eu fui e conversei com eles. Eu falei assim, eu quero entender vocês. Vamos fazer o seguinte, vamos ver como foi no princípio, né? Aí a mulher olhou para o marido assim, como assim no princípio, né? Eu falei assim, não, a gente vê como é que foi o casamento de vocês. Desde quando vocês falaram sim ali no altar, ali perante o padre, o pastor, o público, não sei onde vocês casaram, mas depois disso, o que aconteceu com vocês? Como foi o princípio de tudo? Aí o marido falou assim, nós fomos para a lua de mel. Eu falei assim, então a lua de mel foi legal? Aí um olhou para o outro meio sem graça e tal, né? Aí eu li esse verso aqui para eles. Diz assim, olha, que o casamento seja honroso entre todos e a cama sem mácula. Porém, os prostitutos e adúlteros, Deus os julgará. Aí o marido olhou para a esposa meio sem graça, a mulher olhou para o marido sem graça, ficou meio assim. Os dois emudeceram, ficaram assim, sem saber o que falar, né? Aí eu falei assim, vocês acham que o princípio foi tudo jóia, tudo bem, igual vocês falaram que foi bem? Aí um olhou para o outro e falou assim, nosso problema está aí. Eu falei, olha, quanto tempo vocês têm de casado? Aí eles falaram que tinha um bom tempo de casado e tal. Eu falei, então vamos, já que vocês descobriram agora onde está o problema, e olha que foi no princípio, vamos corrigir isso daí, vamos falar sobre isto. Eles ficaram assim meio sem jeito e tal, aí fomos conversando. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, queridos ouvintes. Muitos casais, infelizmente, por causa do seu relacionamento íntimo, tem problema no casamento até hoje. E isso reflete com os filhos. Tem muitas esposas que não são felizes, reflete com os filhos. Tem muitos maridos que não são felizes, reflete com os filhos. E o casal não feliz, os filhos não são felizes.
Isso daí gera alguns dissabores, alguns problemas, e a família moderna hoje está sendo muito atingida com um problema seríssimo, que é a mídia. Sim, a internet, a televisão, todos os meios hoje de comunicação, infelizmente, a maior parte das comunicações hoje está com problema de sensualidade, sexualidade e outros problemas ligados à moral, à imoralidade. E, infelizmente, muitos casais hoje estão envolvidos com isto, com a imoralidade. E daqui a pouco alcança também os filhos na imoralidade. E como que a família fica? Comprometidamente imoral. Muito problema com moral. E isso daí está atingindo muito, não só a gente está falando aqui com o mundo lá fora, não. Isso daí está atingindo a igreja. Isso daí está atingindo o povo evangélico, isso daí está atingindo a humanidade de tal maneira, a humanidade cristã, que muitos casais hoje estão se separando, muitos filhos estão se separando dos pais, das mães. Então, um problema sério hoje por causa da imoralidade. E o mundo moderno hoje está, olha, infelizmente, com um problema seríssimo de moral por causa, está aqui, Hebreus capítulo 13, verso 4. O problema está na cama, meu irmão. O problema está ali, ó, imoralidade. Aí o que acontece? O pai não tem moral de falar com o filho. A mãe não tem moral de falar com o filho. Não tem moral de falar com a filha. E o que vai acontecendo? Vai crescendo aquele jovem imoral. Vai crescendo aquela jovem imoral. Ah, meus irmãos, isso é um problema sério na família hoje. Eu fiz uma palestra certa feita e era um encontro de noivos, né? Curso de noivos. Eu estava dirigindo o curso e palestra daqui, palestra de lá e tal, e de vez em quando, cada 40, 50 minutos, dávamos uma pausa para tomar uma água, né? Para respirar um pouco, sair da sala ali, conversar e tal. E voltávamos para a palestra e tal, e isso daí chegou um casal, eles estavam noivos, e eles falaram assim para mim: pastor, estamos com um problema. Falei, bom, vocês estão no lugar certo, né? Aqui é para ajudar a solucionar o problema. Mas o nosso problema, eu acho que não tem solução. Aí, então dá tempo ainda, vocês estão noivos, não casaram, então dá tempo já de separar. Aí o rapaz falou assim, a moça falou assim: eu tô grávida. Puxa vida. Aí eu perguntei, mas isso é problema ou solução de problema, né? Assim, deu uma descontraída, porque ela estava batida. Ela falou assim, mas tem solução? Eu falei, tem solução. Tem solução. O problema hoje, meus amados, que a gente pensa que o nosso problema não tem solução. Mas, infelizmente, muitas vezes nós nos colocamos em certas situações que mesmo com solução, a consequência daquilo é horrível. A consequência daquilo é muito complicada. Gera muitos problemas, as consequências são horríveis, gera-se muitos dissabores, vem filhos indesejáveis, a pessoa, filho indesejável, misericórdia. E tem muitos pais que jogam no rosto do filho. Foi um acidente. Foi um acidente. Nossa, gente, olha, isso daí é uma coisa que... Vocês estão percebendo? Então, o que está acontecendo hoje com a família moderna? Nós falamos numa primeira parte sobre um problema da família moderna, e agora nós estamos falando aqui de um outro problema com a família moderna. Infelizmente, as famílias hoje estão voltadas a este ponto. E isso é horrível. Isso daí está levando pai, mãe, filhos, irmãos, a ter muitos problemas sérios. Porque existe consequências que, olha, só um milagre para corrigir. E a Bíblia fala que o pecado dos pais aos filhos seria até a terceira e quarta geração. Então nós precisamos de quebrar essa corrente, quebrar esse mal. Precisamos de corrigir isso. O papai tem que corrigir isso daí, a mamãe tem que corrigir isso daí. Porque ele conseguindo corrigir isso daí, ele vai ter força, vai ter moral para ajudar os filhos a corrigirem também. Para quebrar essa corrente do mal. Mas também o mesmo mandamento que fala que a consequência do mal iria de terceira e quarta geração, o mesmo mandamento fala assim, olha, mas a misericórdia de Deus é para 1000 gerações. Graças a Deus, nós temos esperança. Graças a Deus, nós temos um Deus
que é misericordioso, que é bondoso, que quer nos tirar dessa situação. Agora eu pergunto, como sair desta situação? Como sair dessa situação? A família moderna hoje é atacada por vários meios, como eu disse aqui no início dessa pauta, por vários meios. E qual é o principal meio de ataque da família hoje com a imoralidade? Qual é o principal meio? Eu quero ler um verso para você, está no livro de Salmos. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Por favor, abra sua Bíblia, acompanhe comigo aqui essa leitura. Livro de Salmos. Salmo 101. Olha só o que diz aqui. Salmo 101, versos 1, 2 e 3. Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, ó Senhor, cantarei. Comportar-me-ei sabiamente no caminho perfeito. Ó, quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração perfeito. E olha só o verso 3, meus amados, presta muita atenção no verso 3. Não porei coisa maligna diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não me contaminará. De uma outra versão diz assim, a isto eu não vou me apegar. Então, qual é o primeiro ponto aqui? Para você desviar desse mal, você que está com problema, com dificuldade de pornografia, imoralidade, essas coisas, o leito seu está horrível, o seu leito está maculado, está desagradando a Deus, está desagradando o seu cônjuge, está desagradando a família, o problema está ali. Então, como sair dessa situação? Aqui vem falando, cantarei a misericórdia e o juízo a ti, ó Senhor meu Deus. Cantarei. Então, aqui tem duas coisas importantes aqui. O que ele canta? A misericórdia, porque Deus é misericordioso, Deus perdoa. Irmãos, você pode, querido ouvinte, você pode estar em qualquer situação, por mais horrível que seja, Deus perdoa. Então, você vai cantar esta misericórdia. Mas também vai cantar o juízo. Por quê? Porque você pecou. Então, você pecou. Se você pecou, você vai a juízo. Então, você vai cantar também o juízo. Por quê? Porque Deus teve misericórdia de você. Oh, glória. Oh, bênção. Oh, Senhor amoroso, misericordioso e bondoso. Mesmo no juízo, se você, a Bíblia diz assim, olha, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, mesmo no juízo, você deve cantar, e aqui diz, cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, ó Senhor, cantarei. Sim, irmão Davi. O assunto hoje está muito bom, muito dinâmico. E a produção lá da rádio acabou de dizer que tem que encerrar. Mas nós temos dois comentários aqui que eu gostaria de fechar com eles, que nós vai entrar um programa daqui a pouquinho. Vamos lá. A irmã Tatiana Quadros de Oliveira. Sempre fui dona de casa e me culpava por não aumentar a renda, pois somente meu marido trabalha. Nunca nos faltou nada e agradeço a Deus. Amém. Tá? Amém. Deus seja louvado. Isso é o comentário. Temos também outro comentário aqui, que também é algo que a gente precisa pesar. Inclusive, pastor Ávila, nós podemos fazer um programa depois falando mais sobre esse assunto aqui, porque isso aqui implica no casamento e na estabilidade financeira. Nós podemos fazer no outro programa só sobre esse assunto aqui. Olha só o comentário aqui da Janete Araújo. A maioria dos homens não assumem seu papel de mantenedor. Infelizmente. Então fica essa dica, pastor Elvis. Vamos ter que terminar. Eu quero te agradecer de coração por haver atendido ao convite da nossa produção e ter participado conosco hoje do programa Bate-Papo Interativo. Foi um prazer muito grande. Deus abençoe você, pastor Davi. Deus abençoe todos os nossos ouvintes, as famílias, os casais, os pais, os filhos. Que a presença do Espírito Santo de Deus seja constante em cada lar, em cada família. Eu oro a Deus para que você que está nos ouvindo, havendo o problema que nós falamos aqui, a solução, e vamos orar por você. Eu costumo orar nas madrugadas e quero também orar por você nesse momento e também nas madrugadas para que os problemas tenham solução. E, lógico, para todo problema há uma solução.
Vamos orar então ao Senhor, pastor Elvis. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos, muito obrigado pelo programa de hoje, pelos nossos ouvintes. Quero derramar as tuas ricas bênçãos sobre cada coração, sobre o pai, sobre a mãe, sobre os filhos, sobre o casal. Quero, Deus, perdoar os pecados e abençoar, Pai querido, para que em cada dificuldade, em cada problema, eles possam encontrar a solução em Cristo Jesus. Derrama as tuas bênçãos e dá-nos a certeza do teu perdão em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, queridos, agradecemos a audiência de todos vocês, a todos que participaram, o pastor Elvis também que esteve conosco nesta noite. O nosso programa vai ficar por aqui. Não perca, na próxima quinta-feira vamos também abordar outro assunto interessante do programa Bate-Papo Interativo. E vamos finalizar que hoje nós teremos a última edição do programa A Bíblia Responde, transmitido do Rio de Janeiro. Vamos ficar por aqui e até o nosso próximo encontro, se o Senhor permitir. Deus abençoe a todos vocês. Deixava, mas mesmo em meio à dor orava por todos aqueles que o ferirão, os cruéis espinhos e os pregos nas mãos não lhe impediam de olhar ao céu e pedir ao Pai, perdoa, Senhor, a minha vida dou por cada transgressor. Do alto da cruz, Jesus me olhava. Do alto da cruz, Jesus me amou. Sentindo que a vida lhe deixava